muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Larissa e é um prazer te ter aqui comigo para a gente construir juntos a nossa jornada da química. Como você já viu no título do vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco qual é a diferença entre um processo endotérmico e um processo exotérmico. Então vamos lá. Quando a gente está falando de processo endotérmico e processo exotérmico, a gente está falando da capacidade daquele processo de absorver calor do meio ou ceder calor para o meio, tudo bem? Beleza. Vamos ver um exemplo aqui. Se eu estou falando, por exemplo, de um processo de derretimento do gelo, onde ele está indo de um estado sólido para o estado líquido, ele está passando por esse processo, o gelo ele vai precisar absorver calor do meio, porque ele sozinho não vai fazer essa transformação. Ele não vai de sólido para líquido assim, num passe de mágica. Não, ele precisa absorver calor do meio para que esse processo aconteça, para que seja possível fazer essa transformação de estado físico. Então, vamos agora entender processo endotérmico e processo exotérmico. Quando a gente está falando de um processo endotérmico, é um tipo de processo que vai absorver calor daquele meio, como foi o exemplo do derretimento do gelo. Então, para derreter um gelo, eu preciso fornecer calor para ele, o gelo vai absorver o calor do meio e vai fazer essa transformação de estado físico, beleza? Já um processo exotérmico é aquele que vai liberar calor para o meio, como, por exemplo, o processo de combustão. Na combustão, por exemplo, de um combustível ou de algum substrato, o que acontece ali? Aquele substrato entrou em combustão e esse processo de combustão está fazendo com que ele ceda calor para o meio, ou seja, ele está perdendo aquele calor. Isso é um processo exotérmico. E aí que vai entrar uma questão ou vai entrar um fator chamado de ΔH. O que é o ΔH? ΔH nada mais é do que a variação de entalpia, ou seja, ele vai medir para a gente quanto aquele meu sistema perdeu ou ganhou energia, ganhou calor. Esse ΔH ele é característico para cada um dos tipos de reação, por exemplo, ou do processo, né? Já que a gente não botou reação aqui no meio. A gente está falando de um processo exotérmico e de um processo endotérmico. O ΔH para um e para outro vai variar. Quando eu estou falando de um processo que vai absorver calor, eu estou falando de um processo endotérmico. Portanto, esse meu processo endotérmico, ele vai ter um ΔH maior do que zero, tudo bem? É característico de um processo endotérmico. Agora, se eu estou falando de um processo exotérmico, onde ele vai perder calor para o meio, o meu ΔH é sempre menor do que zero. É característico de processos exotérmicos. Beleza? Então, gente, essa é a diferença entre um processo endotérmico e um processo exotérmico. Justamente nessa possibilidade de perda ou ganho de energia. Então, é aí que a gente diferencia, por exemplo, duas reações químicas. Uma reação pode ser exotérmica ou endotérmica. Isso vai variar de acordo com a capacidade dela de absorver ou ceder energia para o meio. Beleza? Então esse era o vídeo de hoje, espero muito que você tenha entendido essa diferença. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, coloca aqui também que eu tô doida para poder saber. Eu quero muito ajudar vocês nesse processo da nossa jornada da química e nada mais justo do que pedir a sua opinião. Então se você tem alguma ideia de vídeo, algum assunto, algum tema, coloca aqui nos comentários que eu quero ver também, tá bom? Então compartilha esse vídeo, por favor, para poder fazer com que mais pessoas entendam essa diferença. Curta também e eu te espero no próximo vídeo. Um beijo!